Olá, meus amigos, boa noite. Vamos ver, o pessoal já está chegando, partilhando conosco deste momento, iniciando a nossa semana de estudos e reflexões. É bom saber que estão por aqui os amigos. Isso, ótimo, Cidinha, Célia, Eduardo. Nossa, já estava todo mundo a postos, que maravilha. Muito obrigada, boa noite a todos, Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, esse nosso desejo imenso de aprendizado. Meu Deus, são 1000 corações, todo mundo de sorriso, todo mundo de alma pronta para receber essa água viva que nos chega a cada dia em que estamos aqui estudando. Meus amigos, pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ilumine. E nesta noite, como toda segunda-feira que fazemos a partir da segunda-feira da semana passada, nós vamos estudar a obra Nosso Lar. Essa obra que é um marco na história do movimento espírita brasileiro e do espiritismo, porque ela vem enriquecendo as reflexões trazidas pelos espíritos à época do século XIX, para Allan Kardec. E é muito interessante nós olharmos porque muitas pessoas, e há pouco tempo lemos em algum lugar, alguém que dizia que não mais pertenceria àquele grupo onde ela estava fazendo alguns estudos, algum aprendizado, por conta ela queria saber de espiritismo, e que ali estavam desvirtuando o espiritismo, trazendo reflexões, usando algumas informações de André Luiz. E assim André Luiz não está na codificação. Por conta disso, ela saiu lá daquele grupo em que pertencia. Mas eu acho interessante a pessoa dizer assim, André Luiz não está na codificação, nem poderia. André Luiz é do século XX. A obra da codificação foi escrita no século XIX. Talvez ele até estivesse como um outro personagem vivendo a época, mas não como André Luiz. E nós temos que lembrar sempre aquilo que os espíritos disseram, os espíritos responsáveis pela codificação, e que mesmo Jesus disse que nem tudo estava dito, que muita coisa viria pela frente. A mesma coisa disseram os espíritos. Nas revelações, elas vão se fazendo gradativamente. Na medida em que temos condição, na medida em que temos consciência, sim, nós vamos aprendendo, nós vamos recebendo um pouquinho mais dessas informações. Então, meus amigos, aproveitemos aquilo que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Nós vimos a semana passada e pontuamos aqui algumas coisas da pessoa, do personagem André Luiz. Já vimos que não é o nome deste médico, que viveu no Rio de Janeiro, não se sabe quem seja, é um pseudônimo usado por ele para escrever essa obra. Então, não nos preocupemos tanto com isso, interessa o conteúdo que é trazido para todos nós. E André Luiz, após a sua desencarnação, esse espírito que se auto-intitula André Luiz, após a sua desencarnação, ele tem um período de recuperação, um período de aprendizado e começa as suas tarefas no mundo espiritual, colocando-se mesmo como um repórter da espiritualidade, narrando tudo aquilo que ele estava vivendo para todos nós. Boa noite, Vânia, Eduardo, Maria Cristina, Júlio César, Tânia, Cidinha, Ana Clara. Boa noite a todos vocês que estão com Cida Hoffman, Michele, Vera, Melato. Que bom que estamos juntos para essas reflexões. Vamos então, continuando aquelas pontuações que estávamos fazendo. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que eu tinha falado a semana passada de que algumas obras nos ajudam, né? Tem uma didática, uma sistemática de estudo, algumas informações, e eu deixei então na minha página do Face 4 capas de livros para vocês terem ideia de material que pudessem buscar, aqueles que se interessam para saber algo mais. Também está na página do Face um link para a obra Nosso Lar. Eu adoro. Gostava muito de assistir Gini é um Gênio.
E eu acho que eu tenho uma Jeannie, é um gênio, que me ajuda na internet com todas essas coisas. A gente precisa de alguém que saiba fazer mágica na comunicação. Eu vivo, graças a Deus, ajudada por muitas Jeannies, que são gênios da comunicação, que me amparam na necessidade da gente fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Então, deixamos lá, ela nos ajudou, claro, e deixamos lá o link para a obra Nosso Lar, em PDF. Então, quem não tem a obra, pode baixar no computador, no celular e vai ficar com o livro à disposição. Também, lá no canal do YouTube, Marina Ferri, que nós estamos guardando todos esses nossos encontros, lá no canal está havendo uma pequena mudança. Eu fui lá essa semana procurar um vídeo para mandar para uma pessoa. E confesso que olhei todas aquelas imagens com a mesma formatação, a mesma capa, e aí teríamos que ler cada uma delas para ver qual é a que eu queria. Então eu pedi para essa nossa amiga que ela pudesse modificar um pouquinho a página. Então, se entrarem lá no canal do YouTube Marina Ferri, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de bater sininho, tudo aquilo que é o procedimento que nos ajuda a movimentar uma página. Ali nós pedimos então que ela substituísse aquelas capas. Então não se assuste se entrar estiver um pouquinho diferente, porque as obras de André Luiz, a obra Nosso Lar, terá uma capa, aqueles nossos encontros do Evangelho será outra imagem, Livro dos Espíritos, outra imagem. Então, devagarzinho, nós vamos vendo em que precisamos melhorar, o que é que os nossos companheiros podem nos ajudar, para que a gente verdadeiramente vá modificando um pouquinho, né, a nossa condição de trabalho melhor para todo mundo. Então, meus amigos, colocadas todas essas novidades, né, e é na intenção e até se vocês perceberem algo mais que a gente possa fazer para melhorar, nós seremos todo ouvidos, porque precisamos disso para fazer um pouquinho melhor aquilo que estamos fazendo. Nós vimos na semana passada essa preocupação de André Luiz em tornar-se o repórter da espiritualidade, trazendo para nós, então, as notícias, a imagem, a referência, descrevendo paisagens. E assim, nós vamos ver que ele descreve 2 tipos de regiões do mundo espiritual. Boa noite, Luci, boa noite, Jane. O pessoal do estudo, firme, graças a Deus. Regiões inferiores, ele fala das regiões inferiores, que nós assim intitulamos. Mas é interessante que ele fala de uma forma onde ele não se permite atitudes que possam produzir pavor nas pessoas. Porque às vezes nós vemos algumas coisas, relatos, descrições em obras que, meu Deus, é muito assustador. É algo tenebroso. E André Luiz mostra de uma forma em que ele não deseja colocar esse pavor nas pessoas, esse desespero, esse medo nas pessoas. Para quê? Nós já temos tanto terrorismo no mundo e agora vem também os espíritos fazer terrorismo com a gente. Desse jeito a gente não aguenta. Então André Luiz, ele procurou descrever, desvelou com naturalidade as regiões de sofrimento e de desespero construída pelos desarvorados espíritos que se entregam à revolta e à desobediência nos soberanos códigos da vida. Então, por aqui a gente já vai ter uma ideia de quem é que vai para o mundo inferior, para a região inferior, como essa região inferior, quem é que está nessa região inferior. Conforme André Luiz diz, ali estão espíritos sofrendo e desesperados, sofrem porque se sentem sós, sofrem porque se sentem sem entender, sofrem porque simplesmente se sentem perseguidos. São coisas da própria consciência que nós estamos carregando. E desespero,
inteiro porque não consegue encontrar uma saída, não consegue encontrar um caminho. Eliana, boa noite. Carol, boa noite. Não consegue encontrar isso. E ficam assim desarvorados, sem saber bem para onde ir. Por isso que até no filme Nosso Lar a gente vê grupo de espíritos indo de um lado para outro naquela região mais densa onde o filme se inicia, grupos indo de um lado para outro, sem saber bem para onde ir. Mas quem são esses que estão nesta condição, nesta região? Narra André Luiz: os que se entregaram à revolta. Então percebam, amigos, não é por acaso, é aquele que não tem aceitação. Vou lembrar uma cena do filme Nosso Lar, quem assistiu também há de se lembrar. Logo que inicia, André Luiz está nessa região e vem o grupo de espíritos socorristas, resgatam André Luiz. E existem grupos de espíritos próximos a ele. E eles estendem as mãos e convidam estes espíritos, que nós vamos ver depois que são os mesmos que estavam com ele num bar em que ele habitualmente frequentava. São aqueles mesmos personagens, que de alguma forma existe uma ligação entre eles, eram companheiros das folias do bar e continuam companheiros na vida espiritual. Mas eles são convidados a seguirem para outras paragens onde André Luiz vai. E eles não aceitam. Eles não querem. Eles querem continuar andando ali sem rumo, eles não querem mudar. Então, desde que não querem mudar, não podem ser socorridos. São o tempo inteiro ajudados, orientados, mas não saem daquele local. Por isso que ele diz, são aqueles que se entregam à revolta contra a vida em que se encontram naquele momento, à desobediência nos soberanos códigos da vida. E os códigos da vida que André Luiz fala é a lei do amor, é a ética, é a moralidade. Isto é o código da vida. E esses espíritos simplesmente desobedeceram esses códigos do bem viver, sofrem as consequências. Então é assim que ele relata essa região inferior, para que a gente entenda que não é por acaso, não é castigo de Deus, mas é onde o nosso psiquismo, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso sentimento nos projeta. Vamos em busca daquilo que nos dê prazer, daquilo que seja uma razão do nosso existir. Demonstrou a existência nas regiões espirituais de verdadeiros infernos, purgatórios e vales de expiação. Então, olha, ele está dizendo que existem regiões espirituais nessas zonas inferiores que são verdadeiros infernos. Veja que ele não está dizendo que é o inferno, mas verdadeiros infernos. A descrição e o conceito e o entendimento que nós temos de inferno é de região de dor, de tormento, de aflição. Quantas vezes uma pessoa diz assim, eu estou vivendo um inferno em vida? Porque a vida dela está tão perturbada, está tão difícil, está um caos que ela não enxerga nem saída, que ela diz, eu estou vivendo um inferno em vida. Boa noite, Rogério, Simone, Didi, Lília. Então, eles são regiões espirituais de verdadeiros infernos, de criaturas atormentadas, criaturas perturbadas na sua consciência. Purgatórios, então, regiões espirituais, verdadeiros purgatórios. Qual é o conceito de purgatório que nós aprendemos, especialmente os que vieram das tradições do cristianismo, da Igreja Católica? Purgatório era um local onde as almas ficavam, porque elas não eram tão boas para ir para o céu e nem tão ruins para ir para o inferno. Então era um local de almas meio complicadas, mas nem de todo ruins. Ele diz, existem locais assim,
Nós vamos nos agrupando pelas afinidades, pelo nosso jeito de ser. E vales de expiação. Quando se fala em vales, nós, geograficamente ou geologicamente, nós diríamos que é uma depressão. O vale é sempre uma depressão, um profundo, um descer. Então, André Luiz está dizendo que nessas regiões espirituais ainda existem regiões mais baixas, de níveis mais baixos de existência, que são locais de expiação, onde as pessoas estão expiando as suas maldades, os seus enganos, estão ali revendo, atormentadas, mas é pela própria consciência. Voltamos a dizer, não é um castigo de Deus. Ela se projeta para um lugar assim porque ela se acha não merecedora de coisa melhor por saber o mal que praticou. Todos eles transitórios. Olha que alívio! André Luiz nos diz que seja purgatório, seja ali o inferno ou vale de expiação, não é para sempre. Boa noite, Adriana. Não é para sempre. Não é, porque o nosso destino como filhos de Deus é de alguma coisa muito boa. Boa noite, Lília. Simplesmente é um local transitório, estamos em trânsito por ali. André Luiz saiu daquela região complicada em que se encontrava. Seus amigos não quiseram sair, permaneceram mais um pouco perambulando por lá até o dia que resolvesse verdadeiramente sair. Boa noite, Rosa, Carlinhos. Então, nós vemos aqui dizendo, são todas elas transitórios, mas o mais importante, necessários ao processo do despertamento da consciência, obnubilada ou desvairada, teimosamente verdade. Tivemos uma interrupção, um pouquinho, mas acredito que já ficou tudo legal. Então, André Luiz, quanto tempo vamos permanecer num local desse, se para lá nos conduzirmos? Boa noite, Débora. Quanto tempo? O tempo necessário para o nosso despertamento. Então, ninguém está direcionado a um ambiente desses se não for para despertar, para acordar a consciência que está obnubilada, obscurecida, impedida de ver mais adiante, de ver a luz. Consciências que estão naquilo que é chamado as trevas. Boa noite, Tereza, Maria do Carmo. Ele diz, ou desvairadas, criaturas que estão dementadas, criaturas que estão perturbadas mentalmente, não conseguem concatenar suas ideias. Mas por que esse estado? Porque estão teimosamente vinculadas ao mal e à perversidade. Enquanto estivermos agindo no mal e na perversidade, nossas consciências não se despertarão para a luz. Não irão para a luz. Porque o mal e a perversidade tem a vibração tão mais densa que nos projeta para esses ambientes, até desses vales tenebrosos que André Luiz nos fala. Então, enquanto não quisermos mudar, não quisermos melhorar, permaneceremos dentro do mesmo quadro em que nos encontramos. Não adianta reclamarmos de nada. Nós só podemos reclamar de nós mesmos. Boa noite, Lívia, Denise, Maria Célia. André Luiz ele não fala só o Marquinhos das regiões inferiores. Ele também, nas suas obras e em nosso lar, ele fala de regiões superiores. Que bom, né? Não existem só dificuldades, existem locais muito melhores. Essas regiões superiores, ele abordou as conquistas superiores dos espíritos fiéis e diligentes. É uma conquista. Ir para uma esfera mais elevada, para uma região de luz, para junto de espíritos superiores de nós.
Então não adianta não a gente ficar somente pedindo que a espiritualidade amiga, ou pedindo que eu quero estar nessa corrente de espíritos superiores, seja para cura, seja para ajuda ao próximo, seja para autoiluminação. Eu tenho que fazer tudo para estar de acordo com o que aquela corrente pede. Eu tenho que me preparar, estar pronta, amadurecida, com compreensão suficiente, disposta a um trabalho, mudando o pensamento, mudando os sentimentos, e assim, naturalmente, estaremos inseridos em esferas melhoradas da vida. Somos nós. Por isso que aqui ele fala dos espíritos superiores, que são espíritos fiéis e diligentes, assim como a região que habitam, onde se desenham os elevados programas de construção do futuro da humanidade terrestre. Não é qualquer um que vai trabalhar em benefício desse futuro da humanidade terrestre. São espíritos dedicados, são espíritos moralizados, são espíritos cristianizados, são espíritos que entendem da lei de Deus e que colocam em disponibilidade seu potencial intelectual, toda a sua condição de espírito melhorado, para ajudar aos outros, ajudar a humanidade terrestre. Então existem grupos de espíritos superiores com esta condição. Francine, boa noite. Poliana, boa noite. Abordou as organizações sociológicas, éticas, culturais e estéticas, científicas e filosóficas, artísticas e religiosas, nas quais se preparam os missionários da sabedoria para o desempenho das tarefas no futuro terrestre. Não tem folga no mundo espiritual, especialmente, nem no inferior, porque eles estão dispostos a fazer o mal, também estão trabalhando. Mas para o mundo espiritual superior, há todo esse trabalho de cultura, sociologia, filosofia, conhecimento artístico, religião, tudo isso para preparar aquela criatura que virá à Terra como um missionário da sabedoria para o desempenho das tarefas no futuro terrestre. Vem encarnado ou vem como espírito protetor, mentor, auxiliar para nos intuir, nos inspirar, a fim de que possamos então produzir algo melhor. Eles não perderam tempo. Todo conhecimento para nós é fundamental. Marilene, boa noite. Tuca Birached, boa noite. Marcos Abud, boa noite. Vejam, todo conhecimento para nós é importante. Porque só assim que nós vamos poder ser inseridos em alguma equipe, em algum trabalho. Como queremos participar se não nos preparamos devidamente, não nos qualificamos devidamente para isso? Também ele fala a respeito da doutrina espírita, porque, como dissemos no começo, essa pessoa disse assim, mas André Luiz não está na codificação. Não, ele não está na codificação, a codificação está nele. A conversa é inversa. É ele trazendo conhecimentos que a codificação já nos trouxe, agora ele traz, mesmo num testemunho de experimento. Então, fiel ao ensinamento dos espíritos superiores e incertos nas obras básicas da doutrina espírita, o que ele fez com esses conhecimentos? Ampliou, detalhou e aplicou as técnicas de conhecimento contemporâneo, demonstrando a exatidão desses conhecimentos que a doutrina nos trouxe, tudo isso, a proficiência desses ensinos, ou seja, o domínio desse conhecimento, da situação que a doutrina espírita nos clareia a mente. Ele veio dar testemunho. Ele veio trazer ali um testemunho para nós. E a sua postura qual foi?
Jamais se permitiu fantasias ou delírios. Ele não inventou uma história. Em toda a sua obra, ele vai narrando aquilo que ele está vivendo no mundo espiritual, objetivando a atemorizar os seres humanos. Não, ele não pintou o quadro para nós. Ele sempre considerou a qualidade sublime do Deus amor, em detrimento do Deus pavor. André Luiz não é adepto do Deus pavor, o Deus da guerra, o Deus que condena. André Luiz é adepto do Deus amor que Jesus apresentou, do Pai Celestial que Jesus apresentou. Então, o início da obra dele diz que depois de um tempo de sua desencarnação e trabalhos incansáveis de auxílio ao próximo, por seus méritos, ele no mundo espiritual, ao desencarnar, depois de ajudado, boa noite, Anitta, depois de ajudado, depois de socorrido no hospital do mundo espiritual, André Luiz se aplica em trabalhar, em aprender, em servir nas mais variadas frentes de trabalho. Com isso, claro, ele ganhou méritos. E esses méritos é que deram a ele a permissão para repassar para o plano físico aquilo que ele estava aprendendo no mundo espiritual. Então ele está fazendo uma caridade para cada um de nós, passando a informação da sua vivência, do seu aprendizado. Ele recebeu essa permissão por se mostrar fiel, por se mostrar uma pessoa íntegra, reta, com disposição. Então ele passa a colaborar para que todos nós pudéssemos aprender. Sob a tutela de Emmanuel, Espírito Emmanuel e outros benfeitores espirituais, ele se aproximou do médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, vamos nos lembrar bem, é aquele protetor de Francisco Cândido Xavier desde a mocidade dele, o seu início na doutrina. E Emmanuel que faz o elo de ligação, e outros espíritos que concederam ao espírito André Luiz a possibilidade de se aproximar. Emmanuel foi a ponte entre os dois, entre Chico Xavier e André Luiz. Em algumas obras também, André Luiz se utiliza do médium Valdo Vieira, em alguns logo que iniciou o trabalho. Mas ele se aproxima, por quê? Porque este médium tinha bagagem suficiente para entender aquilo que ele iria transmitir. Boa noite, Flávia, Israel, Denise lembrando aqui. Então, gente, nós vemos André Luiz passando essas informações para nós, narrando do mundo espiritual. E ele é um exemplo para nós de autorreforma. Ele trabalhou em benefício próprio, mostrando que todos nós temos que trabalhar em benefício próprio, benefício de nós mesmos, A Cíntia, nós sabemos disso, Cíntia, mas você vai ver que a vida continua. E sabe, Cíntia, tem uma frase muito linda que diz assim: os que se amam jamais se separam. Não tem como, o laço foi estabelecido. E não vai ser o desvestir da carne que modifica alguma coisa, né? Então, André Luiz, ele faz essa autorreforma e nos convida a fazer a autorreforma. E na sua consequente, por conta disso, a sua consequente evolução espiritual. À medida que nós nos reformamos, que nós nos modificamos, que nós vamos olhando para nós mesmos, aparando as próprias arestas, nós vamos fazendo o processo de evolução espiritual, que traz intensas e multiplicados momentos felizes para todo aquele que ajuda ao próximo. Quando ajudamos ao próximo, não pense que estamos fazendo favor a ninguém. O grande favor é a nós mesmos. Somos nós que nos sentimos criaturas abençoadas, felizes, alegres por estar participando. Bonani aqui conosco, saudades, não Bonani do nosso cafezinho, Carlinhos, nossa gente,
Que bom, a hora que a gente voltar à ativa e vamos ter muitos abraços, muitos cafés, com toda certeza. Então vejamos Nosso Lar. Escrito em 1943, veio à luz em 1944 e ali inicia então esta série com a primeira obra. O autor reporta como foi, o que ele narra no livro, né? Como ele foi recolhido a uma instituição espiritual denominada Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade, né? Nós vamos ver mais adiante. Ela é situada na psicosfera da cidade do Rio de Janeiro, e ele é recolhido para essa instituição por interferência de sua mãe. É ela quem suplica, é ela que pede ajuda e ela vai se aproximando dele diariamente, modificando o seu psiquismo, ainda que ele não a veja, não a sinta, mas as suas energias vão envolvendo até que ele caia em si e a ajuda é possível a partir desse momento. O livro narra particularidades do mundo espiritual, como nós dissemos, regiões do mundo espiritual, vida no mundo espiritual. Nosso Lar, então, uma grande cidade espiritual. A época que André Luiz escreveu a obra, ele diz que Nosso Lar tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas. É uma grande cidade no mundo espiritual. Perfeitamente organizada, onde os desencarnados moram e executam as mais diversas tarefas, semelhantes às da Terra, porém mais aperfeiçoadas. Regina, que bom. Michele, que bom. O que sabemos fazer, o que queremos aprender, tanto faz estarmos encarnados ou desencarnados. O processo será o mesmo de caminhada para todos nós. Há hospitais em Nosso Lar, escolas, ministérios, há trânsito, tráfego de veículos, templos, jardins, bibliotecas, indústrias. É uma cidade, é uma vida que pulsa no mundo espiritual. E o que é o umbral que ele fala? Às vezes as pessoas têm até medo dessa palavra. Umbral, na verdade, significa um portal. É uma passagem. Então, um umbral é o que separa uma região espiritual da outra. Por exemplo, a crosta em que nós estamos encarnados da dimensão espiritual que está junto de nós. Existem passagens. Existe um local como se fosse uma fronteira. É uma fronteira. Então, o umbral são regiões do espaço onde se concentram espíritos sofredores, que se atraem pelas vibrações semelhantes e, em geral, marcadas por sentimentos de remorso, culpa, tristeza, e estão ali, estacionados naquela fronteira. Não seguem adiante, não vão para outros paragens e não podem retornar à Terra, porque já passaram pela desencarnação, retornariam numa próxima encarnação. Então, é um local, por isso, o sofrimento, a tristeza, a angústia, até que ele queira sair dali e fazer diferente. Sua permanência, então, em zonas inferiores não significa, no caso de André Luiz, que ele foi um criminoso. Não é porque ele foi um criminoso que ele está nessa região. Não significa isso. Criminosos estarão? Sim. Não criminosos estarão? Também sim, como é o caso de André Luiz. Foi porque ele foi parar numa região dessa, pelo seu excessivo materialismo. Ele era muito materialista, adepto do conforto, e muito recebeu e pouco doou quando encarnado. Essa foi a causa. E dentro desse materialismo, esse convívio social, os excessos que ele praticou na vida, as viciações, tudo isso entrou dentro do materialismo. Por conta disso, é que ele ficou esse período de tempo pelo apego a tudo isso. E por não ter essa noção de imortalidade, de vida que continua, de espiritualidade, estava preso a esta condição de excessivo materialismo. E ele faz-nos um alerta que é muito bonito e bom da gente refletir.
Ó amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Ó amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura? Esse caminho de dores que ele viveu. Simplesmente com o preparo dos campos interiores do coração, modificando os nossos sentimentos, modificando o nosso jeito de ver a vida. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. É aqui que nós temos que nos melhorar e agora, enquanto estamos aqui. Quando Jesus diz, reconcilia com o teu amigo, com o teu inimigo enquanto estás a caminho, a gente costuma pensar em inimigos, aquele que não se agrada da gente, que fez alguma coisa, que tem alguma pendência, mas existem inimigos internos nas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, que são inimigos do bem, da luz em nós e nos prendem, nos aprisionam. Juliana, boa noite. Eliane, boa noite. Nos aprisionam. Então, ele diz, olha, acenda a luz agora. Quer dizer, se livre desses inimigos internos agora. Se livra disso. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então, dizendo-nos que façamos um trabalho agora, conosco mesmos, de autoavaliação, autoconhecimento, autoavaliação, desenvolvermos então um trabalho de autorretificação da nossa trajetória, que isso será um sinônimo do nosso autoamor, amor por nós mesmos. Então, meus amigos, que nós possamos ter essa condição de entendimento que a vida espiritual vai ser uma consequência direta da vida que estamos tendo aqui, da forma como vivemos aqui. A vida que se leva é a vida que aqui se leva. A vida que se leva é a vida que aqui se leva. Então, como estamos vivendo aqui? Da forma que estamos vivendo aqui, com certeza continuaremos. Como somos nós de verdade, sem as máscaras, sem aquilo que os outros veem em nós. Como nos vemos, como nos conhecemos, quanto sabemos de nós mesmos. Quando nós trabalhamos isso, nós estamos garantindo a nós mesmos o bem-estar futuro. Quando estamos agindo no bem, procurando fazer o bem, retificar as nossas trajetórias de vida, com certeza estamos preparando um futuro mais feliz para nós mesmos. Um futuro mais tranquilo, uma desencarnação mais serena, uma desencarnação, e eu não estou falando serena na forma da desencarnação aqui na Terra, que pode ser até um grave acidente, alguma coisa estrondosa. Não é disso. O sereno é o pós a morte do corpo físico, a serenidade da criatura. Mas isso é uma conquista que cada um de nós vai fazendo ao ir trabalhando a própria espiritualidade. E só a título de curiosidade, porque às vezes nós ficamos achando que só nosso lar que existe no mundo espiritual. Não é verdadeiro. Sobre cada cidade, cada núcleo, cada vila, cada distrito, existem como que pequenos pronto-socorro, né? Ali para receber aqueles que desencarnam naquele ambiente, instantaneamente. Então há um pronto-socorro. Deste pronto-socorro é que vão direcionar para que hospital, para que local as pessoas deverão ser socorridas. Mas às vezes tem aqueles que fogem do hospital e que não querem o tratamento e que desejam então ir por conta própria por outros caminhos. É aí que as coisas no mundo espiritual começam a acontecer. Então nós temos socorro, todos sem exceção,
Sem exceção, as equipes da desencarnação estão percorrendo o mundo a todo tempo. Todas as criaturas estão assistidas. Ela querer a assistência é outra história. Ela ser dócil à assistência é outra conversa. Ela aceitar os caminhos que lhe são oferecidos é outra história. Mas ninguém fica sem socorro. Ninguém fica sem ajuda. Basta que queira, basta que proceda conforme deve ser e será encaminhado da melhor forma possível. Mas por uma curiosidade apenas, vamos lembrando, se nosso lar está na terceira esfera espiritual da cidade do Rio de Janeiro e de toda aquela baixada de Campos no Rio de Janeiro. Então, nosso lar está aqui acima do nosso litoral norte, toda a estrutura de nosso lar, acima do nosso litoral norte. Mas nós temos Alvorada Nova. Alvorada Nova está no litoral sul, pegando Santos, Guarujá, pegando São Vicente. Aí é o litoral sul, é uma outra grande... Percebam que é como regiões. Essas grandes cidades espirituais, colônias espirituais, elas demarcam regiões. E existem os pequenos PAMOS, UBS, eu não sei nem como o pessoal mais chama, posto de saúde, pronto-socorro, que direciona para esses caminhos. Mas existem outras, muitas, estamos falando aqui em termos de Brasil, existe a Colônia das Águas, que ainda, quando o Rio Solimões entra em território brasileiro e passa a ser o Amazonas, sobre essa região tem a Colônia das Águas, e cada colônia dessa se destina a um tipo de atendimento. As pessoas ali encontram exatamente o que precisam. Então, uma pessoa pode ir de uma colônia para outra. Lembram-se da expressão erraticidade? Erraticidade é o período em que se encontra desencarnado, no mundo espiritual. E a erraticidade, nesse período, o espírito está com a possibilidade de locomoção para aprendizado, para trabalho, para o crescimento, para aproveitar ao máximo aquele momento. Nova Esperança também é uma colônia que fica sobre Palmelo, lá em Goiás. E Sol Nascente, olha, agora sim, hein? Vamos começar a pensar nessa colônia. Porque vimos nosso lar, litoral norte, acima. Vimos Alvorada Nova, litoral sul. E nós, aqui, nesse meio, nesse movimento enorme, como é que nós ficamos? Nós temos uma colônia chamada Sol Nascente. Aqui, ó, São José dos Campos, Campos do Jordão, Bragança Paulista, toda essa região aqui do vale, de Taubaté, São José, está sob a custódia desta colônia chamada Sol Nascente. Que lindo para nós! Que a gente saiba que o socorro existe, que a possibilidade é real para todas as criaturas. Infelizmente, o nosso tempo se acaba, né? E que queremos pontuar tudo isso a respeito de André Luiz, essas curiosidades do mundo espiritual, para que a gente se encha de ânimo e a partir da semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos entrando já no prefácio da obra. Prefácio. Aqui, lembrando apenas que a obra Nosso Lar, ela, na Bienal do Livro, em 2003, no Rio de Janeiro, esta obra já tinha vendido mais de 1,5 milhão de exemplares. Então, é uma obra que as criaturas, e é como o André Luiz diz, não é a questão desta obra ser para espíritas, é para todo mundo que se interessa pela espiritualidade, pelo mundo espiritual, é para todas as criaturas que tenham curiosidade no pós-morte, que possam entender. Na verdade, o livro tem 50 capítulos e vai narrar a escalada de André Luiz no mundo espiritual, desde as regiões umbralinas até a condição de trabalhador do bem.
E André Luiz, para a nossa reflexão final, diz o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupa física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com a solução dos profundas do destino do ser. Então, vida que segue, nossa vida está em andamento e somos nós os responsáveis para que ela possa ser mais feliz ou não, que ela possa trazer algo de bom, não só para nós, mas para com todos aqueles que participam conosco da vida, da nossa vida. Todos vocês, todos nós, todos que estamos aqui neste momento ligados, temos algo a ver uns com a vida dos outros. Não estamos sós. Estamos enredados numa única existência carnal. Talvez alguns já companheiros de outras experiências, talvez outros chegando agora, e assim continuaremos, se Deus quiser, com a ajuda de Jesus para nos tornarmos melhores a cada dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em cada coração, que a luz se faça em cada consciência. E neste momento que estamos vivendo em terras brasileiras, que a luz se faça nas consciências daqueles que estão à frente das governadorias do mundo espiritual. Para que tenhamos, sim, o equilíbrio, a vida, o pulsar do bem para todas as criaturas. Que os corações sejam mais flexíveis, que os sentimentos sejam melhorados e que a luz se faça nas consciências. Muita paz, muita luz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 8 horas com a obra amanhã do Livro dos Médiuns. Amanhã, nossa noite de Livro dos Médiuns. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que a paz permaneça conosco hoje e sempre. Boa noite, gente.